capítulo de número 12, livro de Romanos, capítulo 12. Vai ter sala hoje? Isso aí, professor. Aula da Paloma. Aula da Paloma? Capítulo de número 12, nós vamos ler até o versículo 9, que é o que nós vamos estudar. Amém? Os irmãos acharam? Achou, Caio? Quase. Senta ali, ó, do lado do Sérgio. Sérgio, esse careca aqui, ó. Ajuda ele aí, Sérgio. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra, não é outra coisa, que Deus reparte a cada um. Porque como assim em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação? Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Quer dizer, as nossas ações singulares, ela tornam plural, que é a igreja. Quando eu amo meu irmão, isso se torna plural. Esse amor ele vai repassando. Aí agora nós entramos na segunda fase que nós estudamos, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, ou esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Nós vimos que os 7 dons em ordem de Romanos capítulo 12, do versículo 3 a 8, profecia, ministério, ensino, exortação, repartir, presidir e misericórdia, são esses dons que nós estudamos até agora. Agora nós vamos entrar nas virtudes do corpo. Acho que dá para os irmãos verem ali. Ainda está. As virtudes do corpo. Virtudes vem do grego arete, uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Virtude, bondade moral, qualquer excelência moral particular, como modéstia e pureza. Então agora nós vamos, você vai ler aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 9. Lembrando aos irmãos que a palavra virtude, ela está ligada ao pensamento. Nosso maior problema é o nosso pensamento. Nosso maior problema é dentro de nós mesmos, dentro da nossa mente. Então nós vamos começar a ver agora como devemos agir para com os nossos irmãos.
Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor seja não fingido. O amor seja não fingido. A palavra amor, ela vem do termo grego agapau. Amar no sentido primeiro social ou moral. Principalmente do coração sincero, incondicional, devotado. Nós temos um grande problema para amar dessa forma. Nós temos um grande problema de amar sem fazer acepção. Muitas vezes dentro da igreja, o maior problema que nós temos dentro do corpo da igreja é amar mais a um do que a outro. E quando Paulo está dizendo o amor não seja fingido, ele está dizendo que eu não devo fazer acepção de pessoa. Ele está dizendo que dentro da igreja não deve existir as famosas panelas. Os irmãos já ouviram falar dela? Por que panela? Porque panela ela só cabe uma coisa. Aí em casa, quando nós vamos cozinhar, por exemplo, nós fazemos a panela do arroz, a panela do feijão, a panela da carne, né? E na igreja nós temos a panela do arroz, do feijão e da carne. Só que Paulo está dizendo que não pode ser assim. Paulo está dizendo que dentro da igreja, o amor ele tem que ser primeiro no sentido social ou moral. Que foi o amor que Jesus demonstrou para nós. Jesus ele não fez acepção de ninguém. Jesus ele não fez diferença entre ninguém. Jesus ele julgou todos iguais. Então ele morreu na cruz por todos. Ele morreu na cruz por alguns. Deus morreu na cruz por todos. Abre para mim João 3,16, por favor. Dá o microfone aí. Os irmãos estão aí? Amém? Glória. Quem achou para mim ler João 3,16? Porque Deus amou Deus amou Ele não amou alguns. Pode continuar. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Deus ele não amou Ele amou todos. Ele amou o mundo. Então na igreja eu não posso ter meus preferidos. Na igreja não tem preferido. Na igreja todos são iguais. Na igreja esquece esse negócio de é meu amigo. Na igreja não tem isso. É minha amiga. É quem anda comigo. Não. Na igreja todos são iguais. Então o Paulo está dizendo o amor seja não fingido. Ele está dizendo o amor não faça acepção de pessoas. Amém? Os irmãos estão entendendo? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Aí a palavra aqui para fingido vem da palavra hipocrisia. Não fingido, franco, sincero. Mas e se eu tenho esse problema? Então eu tenho que pedir para Deus limpar meu coração. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou eu acredito, não acredito, Deus tem poder para criar. Aleluia. Então eu tenho que entender que o corpo de Cristo, primeiramente, ele ama no conceito social e moral. Ele não faz acepção de ninguém. Ele não faz acepção de classe social. Não é porque o irmão tem mais dinheiro que ele tem privilégios. Não é porque ele é meu amigo que ele tem privilégios. Não é porque ele anda comigo que ele tem privilégios. Na igreja todo mundo tem que ser tratado igual, igualitariamente, independente de cor, raça. Não pode. A igreja ela não pode fazer isso, porque quando Cristo ele não morreu por uma cor. Ele não morreu por um amigo, ele morreu por todo mundo. E se eu digo que eu sou cristão, eu tenho que agir como Cristo agiu. Amém? É a mesma coisa. O que mais nós vemos na igreja hoje é o imperialismo.
muitas vezes o pai ou a mãe querendo colocar o filho para fazer alguma coisa, somente quando é líder de igreja. Só que na igreja isso não existe. Na igreja faz quem tem condição de fazer. Na igreja faz aquele que tem chamado. Na igreja não que nem na época lá do Antigo Testamento, que os levitas eram uma tribo escolhida e ia passando de pai para filho. Aqui não. Aqui escolhido é aquele que é espiritual, aquele que busca a Deus. Nós não podemos fazer acepção de pessoas dentro da igreja. E isso eu não estou falando de pastores, isso é para toda a igreja. Dentro da igreja não pode ter essas coisas. Então Paulo ele diz isso, ele começa dizendo isso. Ele diz: olha, o amor seja não fingido. O amor ele tem que ser demonstrado, não só com palavras, mas com ações que declarem isso. Amém? Aí depois ele vai dizer assim, na segunda parte, nós estamos em Romanos capítulo 12, versículo 9, as virtudes do corpo. Aí nós vamos na segunda parte, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aborrecer, detestar, não gostar, odiar, ter horror do mal. Tem muitas pessoas dentro da igreja que ela gosta do mal. Está entendendo? Sim ou não? Ela gosta do pecado. E o pecado é o que promove o mal. Paulo está dizendo aqui assim, ó: detesta, não gosta, odeia e tem horror do que é mal. Amém? Só que muitas vezes nós se filiamos. E se eu me filio ao mal, eu não posso amar meu irmão. Aliás, na maioria das vezes, quando eu me filio mal, eu faço mal ao meu irmão. Por isso que aqui está conectado essas duas palavras. O amor não seja fingido, aborrecer ao mal. Por quê? Porque se eu amar ao pecado, eu vou acabar levando alguém comigo para ir. Porque na maioria das vezes, eu sempre faço alguém pecar comigo. Se eu pecasse sozinho, estava bom. Mas muitas vezes dentro da igreja, eu me dou ao pecado e eu levo alguém comigo no meu pecado. Não é assim? Porque nós, sempre na igreja, nós temos amigos, sim ou não? Sim. E daí muitas vezes, quando eu gosto do mal, eu acabo partilhando do meu mal com alguém. E daí eu peco duplamente. Eu digo que eu amo, mas eu não amo. Aí o meu amor ele é fingido, porque eu estou no pecado e estou levando outro a pecar comigo. Então eu estou conduzindo a pessoa conjuntamente comigo ao inferno. Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Então quem ama, ele não leva ninguém a pecar. Se eu quero pecar, então que eu venha pecar, mas não leve ninguém comigo no meu pecado. Porque o pecado, ele faz uma coisa acontecer na igreja muito ruim. Nós apoiarmos um e julgarmos outro. Não é assim que acontece? E criar divisões dentro do corpo da igreja. O pecado ele faz isso. Porque se eu gosto mais de um, o outro gosta mais do outro, eu tomo partido. Então alguém vai sair perdendo no pecado, no mal. Alguém vai ser discriminado no mal. Então é por isso que Paulo está dizendo: o amor não seja fingido. Se eu amo, eu não vou fazer ninguém pecar. Se eu amo, eu não vou deixar o mal me contaminar ao ponto de eu contaminar alguém com o meu mal, porque daí eu não vou viver o amor. E Paulo está dizendo, ele está colocando o amor como o primeiro plano das virtudes do corpo de Cristo. Se o amor não existir, nada mais existe na igreja.
Não adianta eu falar em línguas, não adianta eu profetizar, não adianta Deus curar, não adianta acontecer nada se verdadeiramente eu não entender que o amor é a principal arma do crente que verdadeiramente ama a Deus. Glória a Deus. Então Paulo ele vai dizer em 12:9, o amor não seja fingido, o amor não faça acepção. Aí ele vai continuar, viu? Aborrecei o mal, deteste o mal, não compactua com o mal, não esteja junto com o mal, porque o mal, ele leva a malignidade. A mentira, para os irmãos entenderem, eu minto. E quem é o pai da mentira? Diabo. É o diabo. Então quem é que vai habitar em mim? Diabo. Então o mal, ele faz eu me tornar uma pessoa possessa por demônios. Meu Deus. Dentro da igreja. Aleluia. Se tem pessoas, aí fala assim, mas o irmão está na igreja, está de Bíblia. O diabo não fala em línguas? Fala. Mas está na igreja, ele prega. Entrega a revelação. Aleluia. Mas se é mentiroso, não é o Espírito Santo que habita nele, é o diabo. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Aí, mas pastor, a Bíblia diz que eu tenho que acontecer o quê? Eu tenho que me arrepender. Antes que isso contamine mais alguém. Por isso que ele está dizendo, aborrecei o mal, detesto o mal, não gosta do mal, odia o mal, tem horror do mal. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí ele vai dizer o mal, olha lá. O que é o mal? O que o mal produz, irmão? Labores, aborrecimento, fadiga. Não é assim que acontece? A pessoa, quando ela está no mundo, que ela fica em depressão, ou fica oprimida, ou não sabe o que faz da vida, ela não fica cheia de labores, cheia de aborrecimento, cheia de fadiga, nada tá bom, não é assim? É ou não é? Tudo na vida de uma pessoa que não vive o amor de Deus é murmurar e reclamar. É assim ou não é? Meu Deus. Por quê? Porque o mal, ele produz isso. E sabe o que o mal faz? O mal faz nós começarmos a olhar as pessoas de forma diferente. Mas não é as pessoas que estão diferentes, sou eu que estou dando lugar para o mal. Então o próximo processo do mal é a malignidade, me tornar casa, morada de Satanás. Por isso que ele está dizendo, amai, que o amor não seja fingido, aborrecei o mal, aborrecei o mal. Como é que o crente aborrece o mal? Orando e jejuando, Aleluia. buscando a Deus, sentindo a presença. Não adianta orar e não sentir a presença de Deus. Isso é um aspecto que eu estou distante de Deus. Eu tenho que orar e tenho que sentir a alegria da salvação da minha alma. Se eu estou orando e não estou sentindo essa alegria, porque alguma coisa está errado, eu preciso me arrepender. Porque não adianta orar, não adianta eu ser fariseu, eu tenho que orar para sentir a graça de Deus aonde eu estiver. Meu Deus. Não é assim? Ó. Eu já contei para os irmãos aqui. Principalmente quando você é novo convertido, tudo te faz chorar, tudo te faz glorificar, tudo te faz se alegrar, mas o tempo passa. E o meu tempo foi passando, e eu escutava louvores e chorava. Em um certo tempo da minha vida aquilo já não fazia mais efeito. Eu já não sentia mais a presença de Deus na igreja e achava normal. Mas uma hora o Espírito Santo falou para mim, isso não é normal. Você tem que voltar a ser como você era. Você tem que chorar na minha presença. Você tem que se alegrar com a minha presença.
Quando você ouvir louvores que glorificam o meu nome, você tem que chorar na minha presença, porque é isso que aborrece o mal. O mal não gosta da presença de Deus. O mal não gosta de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, como eu aborreço o mal? Fazendo ao contrário. Em vez de me dar a tempo a coisas malignas e más, eu me dou a tempo a buscar, a adorar, a glorificar e a bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Temos termômetros. Se eu só estou buscando coisas que eu sei que é contrária à vontade de Deus, rapidamente eu tenho que fazer uma reflexão sobre a minha vida e voltar rápido, como diz, ao primeiro amor. Aleluia. Vamos abrir um texto só para nós vermos isso. Abre em Apocalipse. Eu acho essa carta maravilhosa. Capítulo 2. Preste atenção numa coisa fantástica, que essa carta ela vai, vou pegar a Bíblia aqui, ela vai nos ensinar. Apocalipse 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer o mal, e puseste as provas que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo teu nome, e não te cansaste. Tem porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Olha quantas coisas a igreja tinha, mas não estava mais no primeiro amor, não sentia mais a presença de Deus. Aí sabe o que acontece? Nós se tornamos religiosos. Nós não vamos para a igreja para adorar, nós vamos à igreja por obrigação. Meu Deus. Se você sabe para mim o que é religioso? Religioso é a pessoa que vai na igreja, ele não vai para adorar, ele vai por aquilo que Deus pode dar, ele vai por aquilo que Deus pode fazer, mas ele não vai por aquilo que Deus já fez, que foi morrer na cruz do Calvário para dar direito à salvação a ele e ele ser cheio do Espírito Santo. Como eu aborreço o mal, sendo cheio do Espírito Santo. Então Paulo, ele está dizendo isso. Ele está dizendo que o mal, ele traz labores, aborrecimento. Está ali, ó. Labores, aborrecimento, fadiga. Nós se tornamos pressionados. Não é? O mal pressiona a pessoa, não pressiona? Pressiona ou não pressiona? Pressiona. A pessoa fica atormentada. Olha lá, a palavra pressionado e atormentado pelos labores. Tudo perturba. Até a igreja perturba. Já viu? Aquele irmão que ele nunca vem na igreja, no domingo que ele vem na igreja, ele chega atrasado e não vê a hora de terminar o culto, porque na realidade a mentalidade dele não está na igreja, ele vem na igreja por obrigação, ele vai na igreja para provar alguma coisa a alguém, mas ele está no corpo, ele está perturbado, ele está lá fora conversando, ele não para dentro do culto, ele vai para lá, ele anda para lá, ele não presta atenção na palavra, ele está perturbado, porque na realidade ele não queria estar na igreja, ele queria estar na casa dele, porque o mal está tomando conta da vida dele, porque ele não consegue mais sentir a presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, maravilha. Aí o versículo 10, continuando as virtudes do corpo: amai-vos cordialmente. Paulo vai continuar afirmando, averbando, batendo na tecla, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Cordialidade vem de filostorgos, amor mútuo entre pais e filhos. Preste atenção numa coisa: eu tenho que amar o mais novo na fé, aquele que chega na igreja com o amor de pai. Amém? Eu tenho que amar aquele que chega na igreja com amor de pai. Quando eu vou pregar, eu tenho que pensar como um pai falaria para o filho. Se eu tenho filho, se eu falaria assim com meu filho, se eu agiria assim com meu filho.
Se eu não agir assim, eu tenho que rever o meu conceito, porque cordialidade quer dizer amar. Filhos vem de amor filéu, o amor que está no pensamento, o amor que está no coração. Ele já não é mais social. Aquele primeiro amor, ágape, ele é um amor que não discrimina. Agora ele está dizendo: eu conheço a pessoa, eu conheço meu filho, eu conheço a minha filha. E se no primeiro amor ele diz que tem que ser o amor ágape, o amor de Deus fortoso, ele está dizendo agora que quando ele vem, faz parte do corpo da igreja, agora eu tenho que amar a ele como meu filho. Então o que os líderes têm que ser para você, e você tem que ser para o outro, pai. Aleluia. Amém? Diga para alguém: fala, meu filho. Não, fala com fé. Fala, meu filho. Fala, meu filho. Aleluia. O cuidado que eu tenho que ter com a pessoa. Paulo está dizendo: amai-vos cordialmente, ame a pessoa, pense, porque filhas, ele está aqui, ó. É por isso que é filósofo. Amor é sabedoria, amor é o que você pensa, um pensamento racional, um pensamento que condiciona a algo. Por isso que é filos, vem de filhas, amor, filhas, amor fraternal, amor cordial, amor que ama com ação. Então eu tenho que amar a pessoa como eu amo meu filho. É a mesma coisa, já disse aqui. Eu vou trazer 1 quilo para a igreja. Eu tenho que trazer 1 quilo para a igreja e dar o mesmo alimento para o outro que eu dou para o meu filho. Então, se o leite que eu dou para o meu filho é A, por que eu vou levar para o outro B, C e D? Entenderam? Sim ou não? Agora, se eu tomo leite C, eu vou levar o C. Se eu como um arroz tal, eu tenho que levar o mesmo arroz. É engraçado, né? Às vezes o camarada vai lá, ele vai pegar café. Para ele pega o melhor, e por irmão ele pega qualquer um. É verdade. Isso não é amor de pai. Isso é um amor que condiciona as pessoas. Você sabe, hoje à tarde eu estava pensando numa coisa, porque nós celebramos o Natal. Você tem que celebrar e tem que ensinar a sua família que Jesus nasceu. Amém? Você tem que ensinar alguém que Jesus nasceu. Jesus nasceu para você? Eu quero ver. Levante a tua mão e dê glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho que ensinar isso, eu tenho que ensinar. Está ali a filha do nosso irmão Wesley. Está ali a filha do nosso irmão Toninha. Está aqui a filha do pastor Luiz, filho do Rio. Eles têm que aprender na igreja que Jesus nasceu. Amém? Por mim, eu faria uma árvore bem grande aqui, quase do tamanho do teto. Porque a árvore é o tipo da árvore da vida. Amém? Árvore não é Papai Noel. Árvore quer dizer árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Quem é a árvore da vida? Quem é a árvore da vida? Jesus. Fala forte, quem é a árvore da vida? Jesus. Então a árvore não é. A árvore também é o tipo de homem, aquilo que eu e você somos. Está em Salmo 1. A árvore também era o tipo do anjo antes da queda. Ele era visto como o maior cedro do Líbano, mas ele caiu porque ele pecou. Então a árvore era tipológica da Bíblia. A árvore da vida, nós fizemos uma árvore aqui. Essa árvore representa a árvore da vida. E sabe uma coisa que marcou a minha criança? Quem tinha árvore em casa quando era criança? Quem tinha? Deixa eu ver. Levanta a mão. Alguém já pegou o presente de árvore? Você pegou? Não era bom? A criança ir lá e você pega e tem um pacotinho com seu nome. Você não ficava contente quando você ganhava o carrinho? Sim ou não? Sim ou não? Isso é ruim? Me explica para mim, isso é ruim? É ruim isso? É ruim ver uma pessoa alegre? Está pecando? Qual é o pecado nisso? Ninguém pode me explicar? Pelo que os outros falam? Eu vou pelo que a Bíblia fala, não porque a história fala.
História tem um monte de banana aí, fala um monte de coisa e não sabe o que fala. Mas eu vou o que a Bíblia diz. O primeiro exemplo de árvore na Bíblia é a árvore da vida, e ela estava no meio do jardim de... No meio do jardim de... E aonde é o jardim de Deus? Aonde é? A igreja. Meu Deus. Amém? Sim ou não? Não é na intimidade? Então, eu já vou lançar para os irmãos aqui, que eu já passei por alguns, mas vi poucos aderir. Nós temos crianças na igreja que precisam ser, como é que eu esqueci o nome? Adotados. Você que pode adotar uma criança, eu posso adotar. Só que eu queria fazer desse jeito. Não sei, nós vamos conversar ainda, se nós vamos fazer, porque a véspera de Natal é dia 24, no sábado é o dia da ceia. Vai cair no dia da ceia. Ser forte. É, mãe? Tá pensando que é bonito? Um monte de criança, e o pai que tem filho, ele traz um presente. E ele coloca o nome do filho dele. E no final, depois de onde nós saímos comermos, a criança, sei lá, o próprio pai vai lá, pega o presente e dá para a criança. Aquilo nunca mais vai sair da mente dela, que ela ganhou um presente dentro da casa de Deus. Rapaz. É ou não é assim? Porque eu não esqueço, uma coisa que marcou foi poucas vezes, mas ela ir debaixo daquela árvore e ter um presente com o meu nome. Podia ser um carrinho, uma coisinha de nada, mas como era bom pegar aquele presente ali com o meu nome, não dá alegria no coração, na alma? Você pegasse e olhar, poxa, alguém lembrou de mim. Não é assim? Não é gostoso? Eu também acho. Eu também acho bom. Eu também acho que no Natal ele foi desvencilhado da verdade. E isso é filhas. E isso é obra social. É isso. Pastor, eu não posso dar roupa, calçado, brinquedo, mas eu posso dar um calçado. Poxa, ninguém precisa saber. A criança vai ter o nome dela, vai lá debaixo da vitrine. Nossa, nunca aconteceu isso comigo. Você sabe que eu sonhei com isso hoje à tarde? Isso alegrou tanto meu coração. Glória a Deus. Né? Porque eu estava até pensando, falei assim, porque às vezes a gente quer até aparecer, mas era bom nem aparecer. Dá lá, a gente coloca o nome, coloca lá, no final, aqui, esse aqui é para você, esse aqui é para você, esse aqui é para você. A criança nunca mais vai esquecer isso. Um dia dentro de uma igreja, alguém lembrou que eu existia e me deu um presente. Não é isso? Os irmãos concordam com isso? Diga amém. Glória, amém. Jesus é a árvore da vida. Ninguém vai falar de Papai Noel aqui. Papai Noel. Você podia ser o Papai Noel. Para ganhar dinheiro. Eu já ia ficar lá sentado lá o dia inteiro na cabarbona. Por quê? Porque as pessoas têm um conceito errado da vida de Deus. Deus é vida, Deus é alegria, Deus é amor. Mas não é só amor falar, não é aquele negócio de falar do seu irmão, eu te amo. Mas só isso aí. Aleluia. Eu te amo, mas você sabe que o irmão está de barriga vazia e você tem, não dá nada. Então, eu te amo, mas eu te amo, está morrendo. Então Paulo, ele está dizendo disso. Ele está dizendo lá, amai cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Fraternal é abraçar. Fraternal é fazer aquilo que você disse cordialmente. É que nem eu chego para o Ju, paz. Eu vou dar paz para você. A paz. Se eu pudesse. É melhor não dar, né? Não, é melhor dar. Tem que aprender a dominar o coração. Não é assim? Melhor não dar. Que melhor não dar? Onde você viu isso na Bíblia? Não, para dar paz desse jeito é melhor não dar a pessoa. Mas é para não dar assim mesmo. É para aprender a matar a velha carne. É melhor dar uma paz. E ter uma vida em Deus. Amar. Amar. Aleluia, Deus. E aí, você, aqui o aperto de mão que eu dei para a irmã aqui, dando paz para ela, mas não é só falar, eu tenho que transmitir. Então o que Paulo está dizendo ali é isso. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, demonstrado, com demonstração. Sabe, irmãos,
Tem uma coisa, nós pegamos esse texto, mas aproveitando que calhou a época, né? Acabou calhando que a época está chegando. Eu já disse aqui, e vou estornar, nós vamos fazer, não disse, não sei, aí eu vou conversar com os irmãos para ver se é dia 24 ou dia 25. Para mim, você pegava toda a sua família e trazia para dentro da igreja. Já fazia o culto de Natal e depois já comia. Mas a coisa melhor que tem, pastor, eu posso ter um peru. Eu vou viajar, trago um peru para a igreja. Promova isso para quem não tem. Acho que a maior alegria de Deus é ver alguém comer aquilo que ele não tem, mas que você pode oferecer. É ou não é assim? Aleluia. Porque o Natal é uma época de alegria, mas é uma época de muita tristeza. Sabe por quê? É alegria para quem tem, tristeza para quem não tem. Meu Deus. Não é assim? Um dia nós vamos ter uma igreja bem grande e nós vamos fazer diferente. Todo mundo vai fazer uma mesa e nós vamos sair catando todos os mendigos da rua e vamos trazer para dentro da igreja. Vamos fazer uma Aleluia. Eu creio. Glória a Deus. Porque nós temos. E a Bíblia diz assim: melhor coisa é dar do que receber. Agora, quem dá não é melhor do que quem recebe. Nós estamos olhando ali. O Paulo está dizendo: o amor não seja fingido. Ele está dizendo o quê? Diante do reino de Deus não tem ninguém diferente. Se você pode dar hoje, amanhã você pode precisar receber. Então você dá hoje, porque aquilo que você dá hoje, você vai colher amanhã. Se não colher por necessidade, Deus vai ter prazer em te abençoar, porque sabe que verdadeiramente você segue a verdade. Então, nós estamos falando de Natal, mas isso não é só no Natal, isso é o ano inteiro. Paulo não está dizendo de uma época, Paulo está dizendo de uma doutrina que tem que ser efetuada sempre. Eu sempre digo uma coisa: Jesus, ele não nasceu dia 25 de dezembro. Por que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro? Porque dia 25 de dezembro na Israel está nevando. As ovelhas não estão no campo, elas estão guardadas nos currais. Então os pastores não iam estar no campo. Jesus nasceu na época da festa dos tabernáculos, porque ele, tabernáculo quer dizer habitar. Ele veio e habitou entre nós. Então provavelmente ele nasceu entre setembro e outubro. Mas se tem uma data, vamos celebrar ela. O importante é que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Você não pode deixar Satanás tomar o lugar de Deus na tua casa. Você não pode deixar Satanás tomar o lugar de Deus, que é de Deus dentro da tua casa. Você vai nessas ondas desses camaradas aí: eu não vou celebrar o Natal. Aí você não celebra nada, mas aí a tua família vai assistir televisão, vai assistir prostituição. Em vez de naquele dia você está dizendo: Senhor, eu estou te dando glória, porque eu não sei se foi hoje, ou foi ontem, ou que dia que foi, porque a Bíblia não relata, mas um dia o Senhor nasceu, e nasceu para trazer salvação a todos os homens, e trazer salvação dentro da minha casa e dentro da minha família. Natal é dia de você reunir a tua família e glorificar, porque Deus nasceu na tua vida e na tua casa. Agora, os exageros você tira. Você explica para o teu filho: quem nasceu e quem te dá presente é Jesus. Aleluia. Amém? Ele tem que saber disso, mas tem que ser celebrado, porque Natal representa o dia do nascimento de Jesus Cristo. Nada mais além disso. É o dia de celebração, é o dia de fazer um jantar, é o dia, se puder, quem sabe não fizemos celebrar todo mundo, pegar uma pessoa, até vamos pegar, vamos dar um banho, vamos pôr uma roupa. Hoje você vai comer comigo lá na igreja. Nunca ninguém fez isso. Você vai falar: para hoje é Natal, Jesus nasceu. Aleluia. Amém? Aleluia. Jesus pode mudar tudo. Jesus pode mudar tudo. Meu Deus. Não é assim? E uma coisa que ele não tem, que talvez ele tenha já uma idade de saber que ele está olhando para o pai está desempregado, e ele chega aqui e fala: só tem uma lembrança para você aqui. Ele fala: poxa vida. E nós vamos deixar bem claro para ele que não é ninguém que deu para ele, quem deu foi Jesus, porque foi Jesus que morreu. Glória a Deus. Amém? E a mesma coisa é isso aqui. A obra social da igreja, a obra social entre os irmãos, né? A fraternidade que tem que existir. Negócio de cara virada, de pico, que papo furado é isso? Parece palhaçada da igreja.
Paulo está dizendo contra isso. Isso gera uma coisa corrente dentro da igreja. Nós trabalhamos até hoje contra isso. Contra a panela. Contra a acepção do versículo 1. E ele continua, olha, amais cordialmente, ama. Ele não está dizendo, ama o teu próximo, aquele que está do teu lado, como você amasse seu filho. Como você amasse a tua filha. Trata ele assim. Cuida dele assim. Age com ele assim. Ele está falando do corpo da igreja. É lógico, irmão. Eu confesso aos irmãos que o que eu fazia quando a igreja tinha 10 membros, eu não consigo fazer hoje. Não consigo. Eu não tenho mais condição física para fazer. Minhas atribuições são deveras. A minha esposa e meu filho, eles acompanharam hoje. Provavelmente com pastores eu fiquei de 3 a 4 horas falando com pastores hoje. Um de um local, outro de outro. Aí o outro chama. Aí se você não atende é porque ele lá do outro lado ele não entende que você não falou com ele porque não deu. Ele acha que você não falou porque você não quis falar, porque você tem alguma birra ou alguma coisa, você não quer falar com ele, não sei o quê, e às vezes não é. Antigamente, quando a igreja tinha 20 membros, todo dia estava na casa até enxuçar, até perturbava os irmãos, ficava de tanto na casa dos irmãos, irmão, você não foi para a igreja hoje. Mas hoje já não dá para fazer mais isso. Não, hoje tem ajudantes que fazem isso. E hoje você tem que fazer parte disso. Você tem que cuidar do irmão, somente do novo que chega na igreja, como um filho. Ele precisa ser cuidado como um filho. Ele precisa de atenção como um filho. Então, se você recebe a atenção de alguém, passe essa atenção. Se alguém está te dando essa atenção, repasse essa atenção para o próximo. Ele precisa disso. A pessoa que vem na igreja, a maioria ela tem dor na coluna, dor no pé, dor na cabeça, dor de tudo quanto é lugar. Ela não vem para a igreja muitas vezes para ser curada. Ela vem para a igreja porque ela precisa de amor, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, ela precisa de alguém para conversar com ela. E nós estamos vivendo num mundo, eu acredito que isso na época de Paulo já acontecia para ele falar isso. Em Romanos é porque isso já ocorria. Que muitas vezes a pessoa não vai para a igreja para demonstrar esse amor. Ele vai para a igreja porque ele quer que Jesus faça alguma coisa por ele. Né? Mas ele não entende que a história de Jó foi mudada quando ele orava para os seus amigos. Não é assim? Então nós temos que entender que a verdadeira transformação que nós recebemos, a verdadeira salvação, a verdadeira bênção que nós recebemos é quando nós passamos aquilo que nós recebemos de Deus. E Deus, ele é o quê? Amor. Aleluia. Amém? Amém. Mas Paulo, ele está ensinando isso. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, vamos viver um amor fraternal. Aí ele vai dizer aqui, amai-vos cordialmente uns outros. Vamos jogar o texto lá em cima. Amai-vos cordialmente uns outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferir, ir adiante e mostrar o caminho. O crente que ele não mostra o caminho para o próximo, como ele deve ser, como ele deve agir, ele não mostra para o próximo que ele tem que orar, que ele tem que jejuar, ele não mostra para o próximo como é que é a palavra, qual é o caminho que ele tem que seguir, ele não é crente. Alguém pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Você tem que entender que qual que é o meu chamado? O teu primeiro chamado é mostrar o caminho para o outro. Aleluia. Teu primeiro chamado. Se você não faz isso, você quer fazer o quê? Por isso que Paulo ele vai dizer, o amor não seja fingido, aborrecer o mal. Porque se você não conseguir cumprir o primeiro, como é que você vai conseguir cumprir os que estão? Como é que você vai amar cordialmente? Se o que você faz não é para o próximo, é para você. O que eu faço, a minha pregação, não é no intuito de alguém ser alcançado. Eu estou falando de mim. A minha pregação não é no intuito de convencer alguém. A minha pregação é para outro dia o irmão chegar em mim e dizer assim, irmão, onde você arrebentou? Aleluia! Pregação não é para isso. Pregação é para mostrar o caminho. Pregação não é para agradar alguém, ninguém. Pregação primeiramente é para agradar a Deus. E depois conduzir a pessoa ao caminho, ela gostando ou não.
Se qualquer coisa que eu fazer na igreja, o intuito não for mostrar o caminho, está errado. Se qualquer coisa que eu fizer na igreja for para a minha exaltação, para alguém falar que eu sou bonitinho, para alguém falar que eu tenho, ai que legal, não sei o que, está errado. Tudo que eu tenho que fazer na igreja, ele está dizendo ali, preferindo sem honra. Preferir quer dizer mostrar o caminho a alguém. É que nem quando a igreja está cheia e você dá lugar a alguém. É lógico, não estou falando da semana de outro irmão, jovem. Irmão, eu já vi antigamente na igreja, lá embaixo era tão lotado que era uma briga para sentar. Então a pessoa chegava primeiro e às vezes era um jovem que podia dar lugar, mas ele fazia que nem no trem, sabe? Quando você senta e você sabe que tem uma pessoa de idade, você fecha o olho e está dormindo. Ninguém já fez alguém fez isso, né? Fazer fingir que eu estou dormindo, assim, não preciso levantar. Eu tenho que ir isso ali, preferir, vem de proegeomai, ir adiante, mostrar o caminho, ir à frente, conduzir, ir à frente como um líder. A pessoa que chega na igreja, ela quer alguém que lidere a vida dela, porque ela não quer ficar mais lá fora, senão ela não vinha aqui dentro. Sabe qual é o grande problema na igreja? A igreja não entende a sua responsabilidade. Marcos 16, 15 diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele não está falando isso a pastores, ele está falando isso à igreja. Aleluia. Ele está falando isso a mim e a você. E pregar o evangelho, primeiramente começa eu cuidando daquele que está dentro da casa de Deus. Nós achamos que cuidar de pessoa é coisa para pastor. E não é. É coisa de ovelha. Ovelha gera ovelha. A ovelha, ela procura uma outra ovelha para ser amigo. Quando nós temos know-how disso, o pastor tem know-how, ele tenta chegar perto. Ele fala, ô irmão, como é que você está? Agora ficou mais fácil ter o tal do WhatsApp aí, você pega, manda um zap, não precisa ir lá. Né? Você só manda lá, irmão, como é que você está? Você está bem? Você não apareceu? Fazer. Quando foi, Ramon? Fazer? Não te vi. Como é que você está? Olha a coisinha aqui. Por que você não está aparecendo? Mas isso não pode ser só no âmbito pastoral. Isso tem que ser no âmbito do corpo da igreja. A igreja tem que se preocupar com a pessoa que ela não vem ao culto, porque está dizendo que eu tenho que amar o meu irmão como eu amo o meu filho. Isso não é só para pastor. Não é assim? Isso é no âmbito de igreja, de cuidar de igreja. Então Paulo, ele está dizendo sobre isso. Amai-vos cordialmente, preferindo em honra. Honra. Avaliação, honra. Avaliação pelo preço que é fixado. Honra que pertence ou é mostrada a alguém. O que a pessoa ela quer? Quando ela chega na igreja, ela quer ser cuidada. Ela quer alguém que ame ela. Às vezes o amor que não tem lá fora. Você sabe por que Jesus revolucionou o mundo? Jesus não revolucionou o mundo pelos sinais que ele fez. Jesus revolucionou o mundo pelo amor que ele demonstrou às pessoas. Aleluia. Amém? Porque se sinal mudasse o mundo, tem um monte de sinaleiro aí. Quantos homens oram por cura, oram por não sei o quê, mas não conseguem mudar o mundo? Mas Jesus, por causa do amor que ele demonstrou à humanidade, ele mudou o mundo. Os feitos de Jesus, eles são demonstrados até uma cura, uma libertação, mas por amor que ele demonstrou a alguém que ninguém dava nada nessa sociedade. O paralítico do tanque de Betesda, não tem ninguém que me coloque na água. Ninguém demonstrava amor por aquele homem. Não tem ninguém que me coloque na água. Não é assim? Aí Deus falou assim, eu não vou te colocar na água, eu não vou te curar. Não, mas você não entendeu. Ele está dizendo, você que não entendeu. Eu não preciso te colocar na água. Eu estou dando, meu amor é tão grande que vai te levantar. Aleluia. Jesus procura Glória a Jesus. em nós
poderoso esse amor. É o amor que levanta. É o amor que restaura. É o amor que liberta. Não adianta você querer corrigir uma pessoa que você não demonstra amor. O seu filho não vai te respeitar pela tua correção se você não amá-lo primeiro. Amém? Não é assim? Você nunca vai conseguir respeito de ninguém antes de demonstrar amor. Porque respeitar alguém que não demonstra amor é tirania, é obrigação. E Deus, ele não quer isso. Ele quer um amor que convença a pessoa e ela nunca mais vai sair da presença dele, porque você deu amor a alguém em nome de Jesus. Amém? Vocês podem aplaudir Jesus por isso? Paulo ele vem na mesma pegada. No versículo 8 vai dizer assim: não serás vagarosos. Não sejais vagarosos. O que é vagaroso? Afobação com pressa, ansiedade, diligência, ansiedade em executar. Ele está dizendo: não sejamos vagarosos em demonstrar amor. Não seja vagaroso em demonstrar para alguém que necessita o amor, porque senão pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde. Quando você pensar, a pessoa, Satanás já tragou a vida dela. Satanás já destruiu a vida dela. Porque nós fomos vagarosos. Sabe aquela história? Irmão, dá para você cuidar daquele irmão para mim? Dá. Você falou com ele, esqueci. Como é que você esqueceu? Ah, não. Mas eu te coloquei para você colocar para tomar conta de um. Ah, mas essa semana eu fiz tanta coisa que eu esqueci. Jesus, ele sai da rota dele e vai se encontrar com uma prostituta na beirada de um poço. Você já imaginou? A multidão de pessoas, Deus disse para Jesus assim, o pai disse para ele assim, ó, você vai sair da rota e vai até Samaria, que tem uma mulher na beirada do poço te esperando, e ela precisa de amor verdadeiro. Ela precisa de uma palavra que conduz ela à vida eterna. E às vezes aqui na igreja, nós temos alguém para cuidar, e você fala, irmão, você ligou para aquela pessoa que eu pedi para você ligar? Eu esqueci. Você já imaginou? Aí alguém vai pegar o telefone e vai ligar, cadê fulano? Morreu, se matou antes. Já imaginou, cara? Porque eu fui vagaroso no amor. Eu fui vagaroso no cuidado. Eu fui vagaroso com a minha presença. E aí, como é que faz? Ô, Rogério, Oi. aquele dia que eu cheguei na casa da Lúcia, ela ia se matar na hora. Foi. Quer contar? Não, pode contar. Tem ela foi madrinha de casamento. Deus toca na minha esposa, ela não era crente, nem minha esposa era policial. Aquele policial bem barulho. E Deus toca na minha esposa trabalhando, ela frequentava o salão da minha esposa. Deus disse, vai lá, quando Deus te mandar fazer uma coisa, não seja vagaroso no que Deus manda você fazer. Não espera para depois, vai e faz na hora, porque aquilo pode determinar a vida da pessoa. Na hora que ela chegou lá, a mulher estava com o revólver na cabeça. A porta estava aberta. Ela entrou porque tinha intimidade com isso. Estava assim. Aí o Satanás tinha incorporado nela, tinha pegado um dos revólveres do marido. Ela repreendeu o demônio e a arma caiu. Quando a arma caiu, ela foi, afastou a arma de perto dela. Expulsou aquela legião de demônios. Porque quando Deus manda você fazer uma coisa, Ele garante a vitória. Aleluia. E essa parte depois não se tira. A gente não sabe se pode. E hoje os dois servem a Jesus. Ah, pode sim. Os dois servem a Jesus. Entendeu? Os dois servem a Jesus. Porque eu estou falando que os dois hoje estão na igreja. Hoje está na igreja a esposa, hoje está o marido, hoje está na esposa, está na igreja os filhos, e é uma bênção. Mas quando Deus coloca algo no teu coração, você tem que fazer aquilo. Porque isso pode. Se minha esposa não ouve a voz de Deus, aí ela tinha se matado. Aí depois aí ia ficar o pesar de Deus mandou e eu não
fiz. É como agora, existe essa ordem do Espírito Santo, mas existe a ordem da palavra. A palavra está dizendo para mim e para você: não sejais vagarosos no amor. Não sejais vagarosos no amor, não é no filhas, é no amor ágape, no amor que eu não conheço, mas que eu tenho que demonstrar, porque Jesus não nos conhecia. Amém? Jesus te conhecia? Não, mas Ele morreu por mim e por você. É assim ou não é? Isso é lógico que é um pejorativo, porque nós sabemos que nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo. Mas Ele morreu por você antes de você nascer. Você não tinha nem nascido e Ele já estava morrendo por amor a você. E agora o mínimo que eu posso fazer é fazer a mesma coisa. Se eu não consigo fazer que nem Jesus, ganhar o mundo, mas pelo menos um eu tenho que conseguir cuidar. Ué. Será que eu não consigo cuidar de um? Será que eu não consigo dar atenção para um? Será que eu não consigo conversar com o maior problema às vezes de uma pessoa que entra na igreja é conversar com alguém e expor a necessidade dela? Ela está tão cheia de fardos, tão cheia de preconceito, tão cheia de problemas que ela quer chegar na igreja e ela quer que alguém que ouça ela. Às vezes a pessoa diz: vai, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Tá bom, eu sentando falo. A pessoa fala uma hora. Quando ela termina de falar, eu vou orar. Tá bom, pronto, não precisa aconselhar mais nada, eu só queria falar dela passar. Amém? Porque ela tem necessidade de alguém lá de lá, de dar atenção a ela, de ouvir os seus problemas, de ouvir as suas necessidades, e não de muito. Talvez o mínimo, o máximo ou o mínimo que eu vai pedir para você: ora por mim, jejua pela minha vida, me ajuda em oração. É isso. Paulo está dizendo isso. E muitas vezes a igreja está vagaroso. Amanhã eu faço, depois eu vejo, daqui a pouco eu realizo. Enquanto isso, pessoas estão indo ao inferno porque eu não tive a diligência de fazer o que eu podia fazer. Amém? Amém. Tenho que acabar. Vamos só terminar esse versículo. Não sejais vagaroso, com cuidado. Fazer com toda diligência, interessar-se com seriedade. Cuidado é isso, é ser sério no cuidado de alguém. Não é brincar, porque uma alma, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Então tudo que eu faço por uma alma ainda é pouco. Aí ele vai dizer: sede fervoroso. Fervoroso aqui está aqui, ó. Vou jogar aqui em cima. Sede fervoroso aqui é ferver. Ele está dizendo que o amor ele tem que ser fervoroso. Você sabe da igreja de Laodiceia? Quando ele diz nem quente nem frio, era morno. Era assim: eu me preocupo comigo e o resto aqui se lasque. Amém? É assim. E ele está dizendo assim, ó, ferver, ser fervoroso, ser quente naquilo que faz, ser fervoroso no Espírito. Esse Espírito não é o Espírito Santo, é o meu Espírito, é o meu pensamento, é como eu vejo. Ser fervoroso no Espírito, não é no Espírito Santo. Não, isso é bom, mas tem a hora. É no meu Espírito. Eu tenho que fazer, eu tenho que me levantar, eu tenho que ajudar, eu tenho que realizar, eu tenho que cuidar. Amém? É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja, ela se preocupa com tantas coisas, às vezes esquece disso. É por isso que esses departamentos dentro da igreja, mocidade, irmãs, se tiver varões, não sei mais o que, é bom porque acaba um vendo o outro e criando um laço de amizade. Não é assim? Aí um vai cuidando do outro. Na hora que um está meio assim, o outro vai levando. Por isso é bom.
se esse departamento não servir para isso, não serve para nada. É só ter número dentro da igreja. Se os departamentos da igreja não promovem isso aí, o fervor espiritual, o cuidado no amor, não serve para nada. É por isso que tinha congresso que eu ia pregar antigamente, que eu achava uma hipocrisia do tamanho do mundo. Eles fechavam o pau. Era uma panelinha das mais santas, das menos santas, do meio santo, dos que não eram santo coisa nenhuma. E o pau quebrava. Aí no dia do congresso, o pastor trazia sempre aquelas mensagens de congresso. Olha, eu estou vendo aqui uma contenda. Como é que eles conversam lá? Veio o pastor falar de contenda. Estou vendo uma contenda no meio das irmãs. Aí meu irmão vai lá, aquele choro de crocodilo, no outro dia pau de novo. Isso não é para isso. Grupo de alguma coisa dentro da igreja tem que prover isso aí, amor. Amor. Todo grupo na igreja ele tem que prover o amor ágape, o amor moral, o amor social. É que nem irmão, vamos distribuir arroz, feijão, batata na rua. Ajunta um monte de irmão e vai. Isso aí vai prover alegria, amizade. Primeiro entre vocês. Aí no dia que vocês forem distribuir alguma coisa, e aquele irmão que está acostumado a distribuir não for, no outro dia você vai ligar para o irmão, você não vai distribuir? Não é assim? Não é isso. Tudo. Irmãs, se as irmãs cantam, e amanhã tá no grupo, e não se lembra daquela que faltou, não serve para nada. Só para cantar? Só para qualquer coisa. É ou não é? Cantar todo mundo cantar junto, pega o hino da árvore, você é assim ou não é? Tem que ser fervoroso no Espírito. Tem que sentir o amor no sangue. Tem que sentir o amor, a miséria daquele miserável que está lá fora no sangue. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Sim. Meu irmão, ser fervoroso no Espírito para quem é rico é maravilha. É ou não é? Cuidar de quem não precisa de cuidado é bom. Eu tenho que cuidar de quem precisa. Aleluia, Deus! Meu Deus! É assim ou não é? Não que nós não precisamos de cuidado. Porque todo mundo de alguma área precisa de cuidado. Mas o meu olhar, ele tem que estar voltado sempre para aquele. Uma coisa que me admirava aqui no careca aqui, ó. No Sérgio aqui, ó. Ele nunca fez isso para a honra dele. Mas ele distribuía a marmita para todos os meninos aqui, ó. Isso era até ser crente. Uma coisa que me chamou a atenção nele era isso. Daqui a pouco ele chegava, ele tinha como é que é o nome do Daniel, né? Rapaz, quando ele estava lá chegando na Imperador, você sentiu o fedor dele aqui. Tão fedido que o bicho era. Aí o Sérgio falava assim, meu cliente preferencial estava chegando, ele já chegava. Ele não podia ficar muito perto de mim quando ele me olhava. Aí eu falava, ô Daniel! Aí ele chegava, pegava uma marmitinha dele. E assim era com muitos. Então, cuidar de quem não precisa é fácil. É verdade. E eu almoçava todo dia na rua, porque todo dia ele pagava para mim. Eles poderiam montar outro restaurante. Mas ele não cuidava só de mim. Ele cuidava principalmente de quem precisava. Eu fico pensando às vezes, sabia? Eu fico pensando, o que é desses coitados agora que não sei se ele está. Que ia todo dia ali pegar um marmitex para poder ter comida, né? Então, agora nós estamos dentro da igreja. A pessoa que vem para a igreja, ela não vem buscar um alimento material, ela vem buscar principalmente um alimento espiritual. E quem é que tem alimento espiritual para dar? Eu quero te ver, levanta a mão e dá glória a Deus, você que tem alimento espiritual. Então, você tem que entender uma coisa, Deus te chamou primeiro. Deus não te chamou para ser um grande pregador. Deus não te chamou. Deus te chamou primeiro para entender, cuidar de alguém. Aleluia. Primeira coisa que você tem que aprender. Eu quero ser pastor, eu quero ser não sei o quê. Nós temos que aprender a cuidar primeiro de alguém. Eu tomei uma decisão, e é bom que grave o seguinte. As igrejas elas têm liberdade, mas o meu nome só vai em credencial de quem passa por aqui. Porque quem não passa por aqui, eu não assino que é meu discípulo, porque não vai ter a minha visão, não me conhece. Por causa desse chamado.
que eu sempre fiz na minha vida foi isso. Eu sempre tentei cuidar de alguém. Aleluia. E eu faço isso para vocês. Se alguém não pensa assim, não serve para serve de si. Glória a Deus. Porque é assim que eu penso. Eu sempre cuidei, sempre tentei. Né? Isso não é hipocrisia. Está ali o Luiz, que lembra da casa, que os coitados comiam salsicha tanto, que pode ver que até o Luiz tem um pouquinho de cara de salsicha hoje. Rafael também, Não é fazer? Eu correria, hein? Mas você ajudava, né? A correria. Então a gente não fala de coisa que nós não vivemos, nós falamos e vivemos. E o meu maior sonho, e estou correndo atrás disso, é que um dia tenha dinheiro suficiente para me montar pelo menos 2 casas. Eu creio! E outra para homem. Em nome espaço de eu já Jesus. tenho. Falta o Eu creio, dinheiro Senhor. para mim manter esse lugar. Porque eu sei que para manter isso aí eu já sei como é que funciona. Rafael, em nome de Jesus. Mas o espaço eu já tenho doado. Eu creio. Só que o espaço é para isso, então eu não posso usar espaço para outra coisa. A pessoa já deixou bem claro. O dia que o senhor quiser o espaço. É forte. Agora eu preciso arrumar recursos para futuramente fazer isso. Amém? E por isso eu preciso de você. O que nós precisamos fazer para fazer crescer? Aleluia. Porque para manter isso não é fácil. Isso são recursos e muito recurso e material humano para trabalhar. Mas isso é o que a igreja tem que fazer. É que nem eu falei agora, não se isente. Você que pode, assuma uma criança. Você que pode, ajude alguém. Vamos fazer uma coisa bonita. Por mim eu vou ter 24, deixa bem claro. Faz já o culto da ceia, depois já faz o jantar e depois já distribui. Porque na realidade a criança está esperando alguma coisa naquele dia. Ela não é assim. Porque é o que o comércio promove. Espera. Aleluia. Não é assim? Então não se isente. Você que pode, seja cuidadoso. Eu não posso fazer isso, então cuide de alguém dentro da igreja. Tente entender alguém. Tente entender a dificuldade da pessoa. A pessoa não vem no culto só porque ela está precisando do culto. Ela vem para o culto porque ela tem uma necessidade. Ela precisa de alguém. Somente quem chega, quem já está na igreja há muito tempo, já aprendeu o caminho do Espírito Santo. Mas quem chega, ele não conhece ainda o Espírito Santo. Ele procura um apoio, ele procura uma coluna, ele procura um fundamento para ele se basear, para ele poder. A maior dificuldade que nós temos na igreja hoje é o seguinte: se a pessoa alguém não chegar nela, ela não permanece na igreja. E às vezes a gente fica desesperado, porque a gente não consegue chegar em todo mundo. Nem pode, nem dá. Às vezes você sabe que o demônio daquela pessoa é prostituição. E quem tem que chegar é uma irmã. Se é um homem, um outro homem. E às vezes você não corre. Você está vendo a pessoa morrer de sede e ninguém se aproxima. Ela entra na igreja, ninguém vai, ninguém conversa, ninguém dá paz do Senhor. Ela vem, entra e sai. E às vezes você está aqui na frente e o irmão vai pedir oração. Legítimo. Aí você vê a pessoa embora. E você não pode deixar o irmão aqui porque você tem que orar por ele. Então a pessoa sai pela porta da igreja e ninguém fala: você está bem? Você precisa de uma oração? A paz do Senhor. Quantas pessoas talvez tenha acontecido isso comigo? Talvez saiu da igreja e fosse se matar, porque ele entrou dentro da igreja, ninguém deu um abraço, deu uma perda de mão. Lá nós já começamos outro dia, para nós encerrarmos. Uma jovem chegou na porta da igreja e eu estava no altar e percebi que foi a porta da igreja. Ela olhou para mim, ela era, não sei se era traficante, não sei que ela estava com 2 armas na cinta. E ela falou: o senhor ora por mim? Eu falei: ora. Ela falou: mas eu preciso receber a oração agora, porque ela foi ali, porque ela ia fazer uma outra coisa. E na hora que entrou, logo eu percebi, eu já falei: não encosta, mas fica bem coladinho nela. Porque se acontecer alguma coisa, ele dá embola ali, não deixa. Com a mão. Nós oramos por ela, ela foi e retornou outro dia. E ela falou para mim: eu não fiz aquilo que eu ia fazer, mas aquilo que eu fui ali para fazer. Não como ela fazer. Amém? Então é muito importante. Se alguém chegar na igreja e falar assim: eu quero receber a oração aí agora, para o culto. Pode parar.
Ela não está pedindo nada que é absurdo. Ela está pedindo uma oração. Você não sabe o porquê. Né? Então nós não podemos ser vagarosos, nós temos que ser ferventes no Espírito, estar conectado com Deus dentro da igreja. As irmãos estão despertos, não é? Escute uma coisa: igreja não é lugar de cuidar de outra coisa a não ser o culto. Igreja não é lugar de cuidar de outra coisa a não ser da palavra, a não ser do cuidado das pessoas que estão dentro dela. Esquece o resto. Quando você vier para a igreja, esquece o resto. O negócio aqui é esse. O negócio nas igrejas é esse: cuidar de pessoas. Às vezes a pessoa, ela tem uma outra intenção, que nem aquele jovem naquele dia, vocês viram aqui? A intenção dele era outra. Vocês viram que o demônio pegou ele ali? Então nós temos que ser fervorosos no Espírito, está ligado em Deus, está ligado no que está acontecendo, está ligado nas pessoas que estão na igreja. Alguém, olha, por que ele está dizendo ali do amor ágape? Porque o amor ágape, ele não olha quem é da minha convivência, ele olha principalmente quem não é do meu convívio. Então na igreja você olhou, você está vendo alguém que não é do teu convívio, já mira. Já mira. No final do culto que vá 10 lá, a paz do Senhor, tudo bem? Vai outro lá, a paz do Senhor, tudo bem? Vai falar, rapaz, me deram tanta paz que eu vou ficar aqui, estou saindo daqui. É, mano. Se a pessoa entra na igreja, sai da igreja e não deu a paz, não dá um abraço, não dá um alô, não fala nada. Paulo está falando disso. As virtudes do corpo, amar. Mas amar sem esperar nada em troca. Sabe por que ele fala amor de pai para filho? Porque na maioria das vezes o pai daí o filho não dá nada, né? Não é assim? Não. Mas muitas vezes, quem se doa mais, o filho pelo pai ou o pai pelo filho? Paulo está dizendo isso. Só que isso não deve ser assim não, né? Viu? O filho, eu já falei para ele, que ele é minha aposentadoria. Ele vai virar empresário e vai me bancar. Olha que coisa boa. Ele vai estar trabalhando, disse, pai, o senhor está onde? Estou andando de barquinho. Fique em pé, em nome de Jesus.